o plano de governo. Obrigada, doutor Márcio Leme, digníssimo presidente da OAB, doutor Bruno Espínola, doutor Ronaldo, todos os colegas, já que eu sou também operadora do direito. E, com certeza, vai ser um momento da gente poder interagir, conversar, expor as ideias, o que nós já fizemos. Iniciando com relação à minha pessoa. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou servidora pública. Comecei na carreira aos 18 anos como oficial de justiça, mediante concurso público. Aos 22, ingressei na carreira de delegado, também mediante concurso público. Fui oficial de justiça mais jovem do estado de São Paulo e, aos 22 anos, a delegada de polícia mais jovem. Ingressei na área do direito, ou melhor, me direcionei para a área do direito porque o meu pai era oficial de justiça. E sempre debatemos muito, embora jovem, nós tínhamos assim, um diálogo constante sobre a situação da justiça. Eu vivenciava, na realidade, eu até o acompanhava, enquanto oficial de justiça, nas diligências, nas citações, intimações, buscas e apreensões. E eu venho de uma família humilde. Meu pai não pôde terminar a faculdade de Direito, minha mãe, à época, não trabalhava, embora professora primária, como dizia. Na época, ela parou de trabalhar, casou-se, eu e minha irmã chegamos e ela não trabalhava, mas meu pai investiu muito sempre, meus pais, em educação. Sempre foram muito, assim, rígidos até, para que nós tivéssemos uma educação de qualidade. Estudei em escolas públicas, até o 2º colegial, quando vim para o Objetivo, por sinal, fiz o Objetivo, mas o nosso foco em casa sempre foi estudar, aperfeiçoar e se qualificar para uma determinada área. Acabei tangenciando para a área do direito. E também porque o direito sempre foi muito premente na vida da gente. Até porque, além da questão profissional do meu pai ser oficial de justiça, nós sempre fomos muito voltados à questão da justiça social, todos em casa, todos éramos. E hoje, para ter uma ideia, além de ter ingressado como delegada em 1989, muitos não tinham nascido, e fiquei até 2017 como delegada de polícia. Minha irmã também é da área do direito, ela é procuradora do município, em São Paulo, exercendo suas funções em Brasília, junto ao STF. E, com muita dificuldade, como eu falei, nós estudamos, ingressei na carreira de oficial de justiça até como uma forma de ajudar no orçamento familiar. E uma das maiores compensações que eu tive nessa vida é saber que a minha mãe, ela ingressou comigo no concurso, também estudamos juntas, ela que não trabalhava, que era costureira, ingressou comigo, nós nos motivamos uma a outra, e ela ingressou na carreira de oficial de justiça, e depois, já quando eu estava me formando, ela começou a faculdade de Direito, também prestou vestibular, e fez a faculdade de Direito. Bom, depois, por conta do convite de Renato Amari, que era o candidato a prefeito, em 2016, ele me convidou para ser vice em sua chapa, acabou declinando, eu continuei, e, à época, o então prefeito eleito, eu também eleita, começamos o nosso mandato. Transcorreram-se aí, transcorreram 4 anos difíceis, por situações inesperadas, mas a gente conseguiu. O ano passado, quando eu assumi, em agosto, nós conseguimos reverter a situação difícil que se encontrava a prefeitura, do ponto de vista orçamentário, de ações, muitos projetos, muitas ações que demandavam celeridade, rapidez, para que elas prosseguissem, e a gente conseguiu fazer isso aí.
E, mais uma vez, eu agradeço poder estar aqui com vocês. Eu sou uma permanente estudiosa, aprendiz do direito, e esse é o momento também da gente estar debatendo o direito. Obrigada. Obrigado, candidata, prefeita Jaqueline Coutinho. Mais uma vez, eu reitero o agradecimento do Dr. Ronaldo. Esse é um evento organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB, em parceria com a Exanc Sorocaba. Só em razão dessa parceria que foi possível acontecer essa transmissão. Agradeço imensamente a presença da senhora, a disponibilidade, toda a sua equipe que está aqui presente. Infelizmente, não podemos ter público por conta das restrições impostas pela pandemia, mas a sua disponibilidade numa agenda apertada, para nós, é uma satisfação e demonstra a sua capacidade de diálogo e o seu compromisso com a democracia e com a sociedade organizada. Então, a gente reitera os nossos agradecimentos a você e a toda a sua equipe que deu toda a estrutura e o apoio para que isso pudesse acontecer. Mas, candidata, ingressando já em questões envolvendo o aspecto político, a esse viés político, é certo que um assunto que é muito discutido nas redes sociais e um assunto muito atual hoje na seara política diz respeito à polarização política, direita, esquerda, centro. Tenho a impressão que nunca antes, na história do país, nós tivemos tanta polarização nesse sentido. Isso não só no Brasil, nós estamos acompanhando isso nas eleições americanas durante essa madrugada, acompanhamos durante essa madrugada. Como a senhora se posiciona, qual é o seu espectro político? A senhora entende que a senhora é uma candidata de direita, é uma candidata de esquerda? Como a senhora enxerga essa polarização política e qual o seu posicionamento para que os leitores possam compreender a sua visão de mundo acerca da política? Doutor Márcio, na realidade, eu entendo, pelos meus 53 anos de vida, 54, esqueci, estou tirando um, acabei de fazer 54, mas que há muito tempo o Brasil se apartou da questão de esquerda e direita. Nós tínhamos, talvez, eu não estou falando até de polarização, vou chegar na polarização, mas nós tínhamos, do ponto de vista filosófico, ideológico e político, uma esquerda e uma direita, na década de 60, na década de 70, até a década de 80, depois eu entendo que não existe mais no país esse posicionamento cindido. Porque o que vige, efetivamente, seja para a direita, para a esquerda ou para o centro, infelizmente, é a comunhão de interesses sectários, segmentados, ou aqueles interesses que vão fazer momentaneamente agradar gregos e troianos. Então, eu digo para o senhor, já fui do PTB, fui do PDT, fiquei pouco tempo no PDT, e assumi o PSL no começo desse ano. O PSL, aparentemente, pelo que eu tenho hoje comigo, é um partido que tem uma mentalidade jovem, progressista, liberal e que tem tudo para engrandecer o cenário político brasileiro. Eis porque eu me filiei ao PSL. Se pudesse, eu digo para o senhor e para todos os nossos espectadores, os que estão aqui, eu gostaria de ser independente. Se pudesse não ter partido, eu me sentiria até mais à vontade para poder promover e realizar as ações que eu gostaria. Só que no âmbito político brasileiro, nós temos que ter filiação partidária. E não nos esquecendo que é a partir daí, com a filiação, que você consegue realizar suas ações junto à Câmara Municipal, que é uma parceira muito importante do Executivo. Sem o Legislativo andar, lógico, ninguém quer cercear o Legislativo, mas essa parceria para que as coisas andem bem no município, Executivo e Legislativo, é muito importante. E também não esquecendo que o Legislativo, além de elaborar as leis, também fiscaliza o Executivo, o que eu acho extremamente salutar. Então, respondendo, você é de esquerda, você é de direita, você é de centro? Eu tenho um partido, sim. Eu tenho um posicionamento, sim. O meu posicionamento é o bem comum da coletividade. Isso pode ter certeza.
Aproveitando o gancho político da polarização, por mais que nós entendamos, eu também tenho essa compreensão de que realmente a esquerda e a direita no Brasil se perdeu há muito tempo, é inevitável que para o eleitor ele gostaria de ter esse viés do candidato para que ele possa se posicionar. E considerando a alternância partidária que a senhora citou, não é só uma alternância partidária, é uma alternância para partidos que estão completamente antagônicos, né, do ponto de vista ideológico, questões econômicas e sociais. Então, a pergunta que eu faço à candidata, prefeita, é se essa alternância ela se deu para viabilizar um posicionamento político aqui em Sorocaba, ou se efetivamente a senhora mudou a sua ideia política daquilo que acredita. Olha, doutor Bruno, na realidade não mudei, porque se tem algo que eu sou, eu sou uma pessoa muito convicta e firme dos meus valores e das minhas posições. Como eu disse, nós temos que ter uma filiação político-partidária. E no PTB, quando eu ingressei, havia um grupo a qual, e tenho contato até hoje, ao qual eu agreguei e tínhamos um posicionamento de seguir, naquele contexto momentâneo, político e administrativo, seguirmos juntos. Houve a necessidade, aliás, o interesse sempre foi, como eu disse, me pautar por ser uma agente política transparente, uma agente política técnica, acima de tudo técnica, porque... Vejam, eu não venho de carreirismo político, eu não venho do que chamam de política de carteirinha. Eu nunca tive mandato, a não ser a partir de 2017. Então, diante disso, à época, houve o convite por parte do então presidente do PTB para que eu fosse ao PTB e fortalecesse o partido, já que eu tinha tenho um viés na área do direito, e o partido também tinha um interesse muito grande em melhorar a condição dos operadores do direito através do partido. Ok. Inclusive, era um partido que sempre foi voltado para a causa dos servidores públicos. Então, essa foi uma das maiores razões porque eu sou servidora pública. A posteriori, houve o convite de servidores públicos também para que eu fosse ao PDT. Entendi que, como servidora pública, seria um caminho para viabilizar os pleitos dos servidores e enaltecer o trabalho de todos eles com a ação partidária. E depois veio o convite do PSL para que fortalecêssemos novamente um partido que estava em progressão, um partido que passava por uma reforma, mas era uma reforma no sentido de viabilizar uma política mais liberal, progressista e jovem. Embora não seja jovem, eu achei interessante. Falei, agora é o momento da gente agregar esse partido. Mas o escopo, ou aquilo que eu penso de política, não muda. Como eu falei, se pudesse, seria independente. Não posso, tenho que ter filiação partidária. Eu entendo que a política não é nem a ciência, né? É a obrigatoriedade daquele que se candidata a um cargo eletivo fazer o bem, mas de forma transparente, como eu disse, legalista, que é como a gente age. Tá joia, obrigado, prefeita, candidata Jaqueline. Eu cometi uma gafe inicial, não cumprimentei aqui o Roberto, que está aqui presente, que é o candidato a vice na chapa. Roberto, que é um grande amigo, um colega, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Ficamos felizes de você compor uma chapa que concorre aí ao cargo majoritário na cidade. Muito obrigado pela sua presença também. Bom dia, candidata. Novamente, bom dia a todos que nos acompanham. Um assunto muito importante para o eleitorado é a mobilidade urbana. E um dos carros-chefes do seu programa de governo é a ampliação do sistema BRT. Em consulta ao sítio eletrônico reclameaqui.com.br, são inúmeras as reclamações da população a respeito do sistema BRT, em especial na Avenida Itavuvu. Dentre as reclamações mais comuns está o apontamento de que o sistema BRT é extremamente caro e não se encaixa no sistema viário da cidade de Sorocaba, dificultando o trânsito de veículos. Muitas pessoas até
alegam que o valor despendido com o sistema BRT poderia ser utilizado para aumentar o número de linhas de ônibus comum e reduzir o caminho que é realizado para acesso a bairros mais periféricos. Nós gostaríamos de saber quais são as suas considerações a respeito dessas reclamações. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente salientar que o sistema BRT ele foi licitado, contratualizado pelo ex-prefeito, que entendeu que, no momento, Sorocaba, ou ao momento, Sorocaba já exigia e autorizava termos um sistema de transporte coletivo mais rápido, mais moderno. Isso foi, se não me engano, em 2018, quando foi celebrado o contrato de concessão e o BRT passou a ser algo que seria implementado já em 2018. O BRT, na realidade, a sigla significa Bus Rapid Transit, ele é um modelo de transporte coletivo que visa o quê? Maior rapidez nos percursos, garantir mais segurança aos usuários diante dos sistemas de segurança internos dos ônibus, assim como os externos, dos terminais e das estações, e também um conforto maior, já que o BRT ele é dotado de tecnologia embarcada, como se fala, Wi-Fi, USB, o ar-condicionado, que é um plus, né? Que os demais ônibus convencionais não têm. Mas, enfim, qual é a concepção do BRT? O BRT é um ônibus que circula num corredor exclusivo. Nós temos 3 corredores exclusivos, que são Itavuvu, Ipanema e Oeste. Temos 6 corredores de trânsito do BRT, que não são exclusivos para o BRT. No exclusivo, nós tivemos uma requalificação, na realidade, nem requalificação, foi feito um pavimento rígido para suportar o peso e a constância desse tipo de veículo, e requalificado todas as faixas laterais, todo o piso asfáltico que acompanha o BRT. Então, vejam que são 3 corredores exclusivos BRT, 6 corredores estruturais, tá? E serão 109 ônibus. Em agosto desse ano, foi inaugurado o primeiro corredor, o corredor Itavuvu, com 43 ônibus circulando. E teremos, até dezembro de 2021, o restante do projeto funcionando com os demais corredores, e serão daí, teremos transitando 109 ônibus. É um sistema que a gente vê em Curitiba, Rio de Janeiro, nas grandes cidades do mundo, que realmente nos traz um transporte coletivo de maior qualidade e celeridade. Houve reclamações? Houve e ainda haverá. Afinal de contas, não é possível, em nenhum setor da sua vida, você garantir 100% de eficiência. Mas nós já temos, porque os estudos são feitos semanalmente, garantindo que os ajustes que deveriam ser feitos, não só na operacionalidade, como nos espaços das estações e do próprio terminal, já foram feitos. O percurso diminuiu em 40%, e a fluidez do trânsito, onde passa o BRT, também é algo já notório. Não nos esquecendo que foram requalificados 52 mil metros, se não me engano, 52 mil metros de vias públicas com o BRT. Então, o ganho não foi só para o transporte, né? Foi para o sistema viário como um todo, já que o sorocabano agora tem vias públicas melhores, requalificadas. Prefeita, objetivamente, no ano que vem, se a senhora for eleita, haverá reajuste na tarifa do transporte público, e especialmente em razão do BRT, ou a senhora pode assegurar que não haverá o reajuste? Na realidade, nós não fizemos estudos ainda nesse sentido, e a gente não pode esquecer que todas as ações do Executivo, as ações da Prefeitura, elas devem estar pautadas em estudos técnicos
e de viabilidade. Não adianta eu vir aqui de forma eleitoreira e politiqueira falar, não, eu não vou fazer, se eu ainda não tenho esse estudo junto à URBS, junto à Secretaria de Mobilidade. Lembrando que esse ano nós não tivemos, a nossa tarifa técnica hoje é em torno de 6,83. A tarifa social, que é o valor do passe, vamos dizer, o público, o que o sorocabano paga é R$ 4,40. É uma das menores tarifas do estado de São Paulo. E agora, com o BRT, com a finalização de todo o sistema BRT, com certeza teremos uma requalificação na área do transporte, uma melhora na área do transporte. Inclusive, dentro do meu programa, e é algo que já fazemos desde setembro do ano passado, estarmos acompanhando, junto à URBS e à Secretaria de Mobilidade, estudos semanais quanto às linhas. É evidente que, nos momentos de pico, temos que ter mais ônibus em determinadas linhas. De entrepico, quando cai o número de usuários, menos ônibus. É uma forma de equacionar a frota para que a gente possa atender melhor a população. E, no ano que vem, esses estudos estarão sendo aumentados, estarão sendo potencializados para que BRT e as demais linhas convencionais, elas possam atender de forma satisfatória a população. Candidata, ainda no tema mobilidade, mas fugindo um pouquinho do BRT, gostaria de falar a respeito das ciclovias. Uma das propostas da senhora é a revitalização das ciclovias da cidade de Sorocaba. No entanto, essa proposta é um pouco contraditória com uma conduta da atual gestão, tendo em vista que o projeto do Integra Bike foi encerrado neste ano na gestão da senhora. Eu gostaria que a senhora esclarecesse aos eleitores essa questão da ciclovia e do Integra Bike. Bem, as ciclovias são um ganho para Sorocaba, e não nos esquecendo que Sorocaba ela possui a maior rede de ciclovias do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Com relação ao Integra Bike, o contrato, além de estava em vias de vencer, o prestador de serviço ele declinou. Ele falou que não tinha mais interesse em manter o serviço. Então, foi determinado à Secretaria de Mobilidade, à URBS, nós entendemos que era o momento de revitalizar o Integra Bike, né? Até porque nós tínhamos problema com bicicletas que vinham e ficavam sem manutenção. Então, o serviço não deve ser única e exclusivamente para aquele com a utilização do cartão do transporte público. Nós vamos fazer uma nova licitação, já está em estudo a questão de 1 mês e meio, quando o serviço do Integra Bike ele finalizou. Esse novo estudo é para que a gente integre os modais BRT, ciclovia, terminais e o Integra Bike, que vai ser com outro nome, evidentemente, mas vai ser um sistema misto, onde tanto quem tem o cartão da URBS vai poder utilizar, como aquele que terá um outro, provavelmente com cartão de crédito, com outro tipo de forma de pagamento, para que as pessoas que não têm o cartão possam usar também. Então, a gente vai universalizar. Hoje, só quem tem o cartão de transporte que pode usar. Bom dia, candidata. É de muita expectativa há muitos anos de todos os sorocabanos a realização de uma renovação, até mesmo uma nova construção de uma rodoviária de nossa cidade. Na sua proposta de governo, a senhora propõe a construção de uma nova rodoviária. Gostaria de saber qual é a viabilidade urbanística e técnica dessa proposta. Bem, essa construção de rodoviária, eu que tenho 54 anos, eu me lembro criancinha indo na rodoviária e hoje ainda é a mesma rodoviária. Uma rodoviária totalmente inadequada, uma rodoviária totalmente fora dos padrões de uma cidade como Sorocaba, que tem 700 mil habitantes e com toda a pujança que temos. Temos outras cidades que têm rodoviárias de muito melhor qualificação. E essa proposta, que já veio de governos anteriores, ela permanece na nossa, mas não apenas como algo utópico. Temos 4 anos para realizar
a construir a nova rodoviária. Veja que teremos que fazer os estudos na área da Secretaria de Planejamento para identificar o melhor local, identificando o melhor local, fazer um projeto adequado às demandas de uma rodoviária que atinja aquilo que nós esperamos para o porte, para uma cidade como Sorocaba. Lembrando que em um ano de governo, apesar de todas as dificuldades que vivenciamos desde agosto do ano passado, quando assumimos, nós conseguimos realizar muito, apesar das dificuldades, reitero. Fizemos um hospital de campanha, melhoramos o sistema de saúde através da Santa Casa. Santa Casa esta, que em setembro de 2017, quando eu assumi a primeira vez, eu passei a gestão da Santa Casa à Irmandade. Nós tínhamos uma Santa Casa falha. A Santa Casa é o hospital municipal, 100% SUS. Atende os nossos munícipes. E nós conseguimos, ao longo desses 4 anos, quando tomamos a iniciativa em 2017 de passar a gestão à Santa Casa, mudar paradigmas do atendimento em nível de rede terciária de saúde, em nível de hospital. Fizemos, além do hospital de campanha, nós entregamos 12 creches, e 2 escolas de ensino fundamental. Tem tanta coisa aqui que eu até 13 novas ambulâncias entregamos, chamamos 34 novos médicos de um concurso de 2015 que estava parado, e até então nós tínhamos o transcurso do lapso para a chamada desse concurso, e estava quase prescrevendo o concurso. Chamamos 34 novos médicos. Dotamos as UBSs dotamos as UBSs de tablets, de computadores. Gente, foi muita coisa que a gente fez. Inclusive, importante a gente salientar, investimos muito na área de segurança e melhorando a operacionalização da GCM, capacitamos professores, capacitamos servidores através da escola de gestão, e temos muito a fazer. Nos próximos 4 anos, nós faremos muito mais. Perfeita. Me permita o gancho, a oportunidade. A senhora falou da Santa Casa, do Hospital Municipal, que também é um outro assunto, tal como a rodoviária, que eu também ouço algumas gestões dizendo: vou construir o Hospital Municipal na Zona Norte, na antiga garagem da TCS, e entra a gestão, sai gestão, esse Hospital Municipal não se realiza. O que a senhora pretende com relação a esse assunto? O que a senhora pode afirmar para a população? Haverá um hospital eminentemente municipal na Zona Norte, naquele terreno inicialmente direcionado a isso? Ou, na perspectiva de gestão da senhora, não há necessidade da construção desse hospital, considerando, como a senhora já tem afirmado, inclusive, nos programas eleitorais que eu tenho acompanhado e nas entrevistas, que, na verdade, a prestação de saúde municipal ela é realizada para a Santa Casa. Isso significa que, no plano de governo da senhora, a senhora não pretende construir o hospital municipal lá na Zona Norte, é isso? Bem, na Zona Norte, doutor Márcio, dentro do nosso plano de governo, nós construiremos uma nova policlínica. O hospital municipal, ele demanda um recurso que não temos agora e nem conseguiríamos através de transferências ou de emendas parlamentares. Então, não adianta prometer o que não vai cumprir. Isso se chama estelionato eleitoral. Isso eu não faço, até porque, como delegada de polícia, eu sempre fui uma ferrenha defensora de que não podemos permitir nenhum tipo de fraude em qualquer seara da nossa vida. Muito menos quando a gente está pedindo o voto e pedindo a confiança do povo para algo que a gente se propõe a fazer, e se propõe e dá a palavra que vai fazer, deve fazer, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Se eu falo que eu vou fazer, se não fizer, deverá ser por circunstâncias alheias à minha vontade. Mas a gente tem que se mobilizar a fazer aquilo que se propõe ou que estabelece como meta. Candidata,
Ainda aproveitando, retornando rapidamente Não à questão terminei, da... tudo bem. Oi? Pode. Ah, não, pode terminar então. Só para finalizar. Então, doutores, o hospital municipal, a princípio, não está dentro do planejamento dos 4 anos. Isso não impede que, se tivermos um fortalecimento no orçamento desse período dos 4 anos de mandato, a gente possa pensar em fazer. Hoje, o que temos? Construir uma nova policlínica na Zona Norte, que vai atender melhor, inclusive, a comunidade, o território da Zona Norte, com menor deslocamento. Uma policlínica que, no projeto inicial, terá mais de 3.600 metros quadrados. Uma policlínica que vai reforçar a policlínica que temos hoje, que atende 30 especialidades e mais 5 programas especiais. Candidata, a senhora disse a respeito da rodoviária, de estudos para um novo local. É uma questão que há muitas eleições já é discutida aqui em Sorocaba. A rodoviária, que indiscutivelmente ela precisa de algumas modificações, mas geograficamente falando, há a defesa de que ela é muito bem localizada, tendo em vista a proximidade aos terminais, a proximidade ao conjunto hospitalar de Sorocaba e ao centro da cidade. A minha pergunta é essa: não seria mais interessante, o que a candidata acredita, mais interessante buscar um novo local ou reformar aquele local que já existe e adaptar para melhorias? Eu acredito que o espaço físico que compreende hoje a rodoviária, ele tem uma metragem pequena, que hoje, já considerando século XXI, 2021 até subsequentes anos, já não comporta aquele espaço físico. Para uma rodoviária, teria que ser um espaço maior, que garantiria maior operacionalidade, não só para a movimentação dos veículos, como para o trânsito dos veículos, dos ônibus, como também para a própria população. Então, deverá ser analisado estrategicamente, do ponto de vista de logística e de mobilidade, um terreno, um local que atenda isso que o senhor falou, né? A viabilidade de garantir à população uma facilidade para acesso e deslocamento a partir da rodoviária. Perfeito. Aproveitando o assunto que se ingressou a respeito da saúde, a candidata falou um pouquinho a respeito da infraestrutura na saúde. Mas, para além da infraestrutura, em seu plano de governo, a candidata também propõe um prontuário eletrônico. E nós gostaríamos de saber tanto como será feita a implantação desse prontuário eletrônico e bem como ele será integrado com o sistema de saúde estadual e da União. Doutor, esse prontuário eletrônico já devia existir há muitos anos. Agora eu vou me despir aqui da figura da prefeita e vou falar como cidadã, que é o que eu gosto de fazer. Não adianta a gente ficar só enaltecendo ou auto-elevando a administração. A gente tem que reconhecer as falhas, os pontos ruins que devem ser implementados, corrigidos e ajustados. Esse prontuário eletrônico, ele vai fazer com que tenhamos a vida do paciente, a vida integral na área de saúde, desde quando ele foi atendido na UBS, todo o iter, todo o caminho que ele percorre na UBS, foi atendido na UBS tal, os medicamentos utilizados, os exames laboratoriais, os diagnósticos feitos de doenças que, eventualmente, esse paciente venha a ter, as cirurgias que ele fez, enfim, nós teremos a vida desse paciente para que as unidades de saúde, elas se falem e possam, os médicos, quando atenderem, darem um encaminhamento melhor àquele paciente, atendendo à evolução dos quadros apresentados, à realidade dele enquanto paciente. Tem tal doença, foi atendido por tal médico na UBS tal, passou pela UPH, UPH são as unidades que atendem urgência e emergência, já foi operado por qualquer patologia, usa regularmente medicamento tal e tal, enfim, quando o médico atender, seja na UBS, seja na UPH, seja no PA, seja na Santa Casa, o paciente, ele vai saber como está a saúde do paciente. E, obviamente, com essa integração do prontuário
do paciente com todas as unidades de saúde, a qualidade do atendimento vai ser melhorada. Candidata, ainda no âmbito da saúde, é de conhecimento de todos que a rede privada hoje começou a utilizar, devido à pandemia, a telemedicina. E no seu plano de governo, a senhora propõe também o uso da telemedicina. Gostaria de saber da candidata qual solução a senhora teria para aquelas pessoas que não têm acesso à internet e até pouca habilidade junto a essa tecnologia. Bem, nós teremos que criar mecanismos para essas pessoas que não terão esse benefício por não terem equipamentos de internet, que deem acesso à internet. Teremos que achar soluções para que essas pessoas não fiquem numa situação de desequilíbrio. Algumas terão, outras não terão, justamente por serem mais carentes, por não disporem de equipamentos tecnológicos que autorizem ou que permitam fazer esse tipo de atendimento. Poderia ser por WhatsApp? Pode ser. Pode ser por um outro mecanismo tecnológico que permita? Pode ser, porque normalmente hoje as pessoas têm um celular. Então, para aqueles que dispõem do celular, daria para fazer o atendimento, desde que nós tenhamos realmente um sistema de telemedicina funcionando. Não adianta a gente falar, vai fazer e não está funcionando. Eu sou, as pessoas que trabalham comigo, que estão diretamente comigo, os diretores de área, que são meus assessores, são pessoas que já trabalharam comigo no âmbito da segurança pública ou da justiça, e eles sabem que eu ponho a mão na massa. Não adianta vir com aquela história, não está funcionando, mas eu não quero saber que não está funcionando. Eu quero que funcione. A partir do momento que o poder público, que a prefeitura, fala que está disponibilizando um serviço, esse serviço tem que funcionar. Certo? Se tiver ajuste, se tiver que melhorar a qualidade do serviço, ótimo. O que não se permite é a gente dizer que tem o serviço funcionando, existirem falhas, a gente não corrigir, ou até situações que as pessoas falam, olha, tal serviço foi colocado e não está funcionando. Não, eu chego, falo com o secretário, com os técnicos. Secretário, esse serviço tem que funcionar. Essa ação programática que nos dispusemos a fazer, ela tem que ser feita. Né? E acompanho para e passo. Como uma situação ocorrida ontem, chamei o secretário, chamei a coordenadora da UBS e falei, estou acompanhando. Se houve denúncia, não aceitarei falhas que prejudiquem a população. Inclusive, hoje mesmo, de manhãzinha, já passei um e-mail para que seja corrigida e eu tenha informação se o serviço realmente não está sendo prestado da forma adequada. Prefeita, nós sabemos que uma das grandes dificuldades do gestor público, especialmente dos prefeitos e das prefeitas, é a capacidade de investimento no orçamento. Nós temos visto aí as propostas, não só de Sorocaba, mas de todas as cidades, nos programas eleitorais, das ideias, aquilo que seria necessário para atender às demandas da população. Mas há um aspecto importante, que é a capacidade de investimento do município. E temos lido também nas matérias na imprensa que a capacidade de investimento na cidade de Sorocaba estaria comprometida, ao menos para o próximo ano, seja por conta dos seus já compromissos assumidos, seja por conta da queda da arrecadação decorrente da pandemia do coronavírus. Inclusive, esse aspecto a senhora tem abordado também nas entrevistas. A senhora compreende que para o próximo ano e para o ano subsequente, qual será a capacidade de investimento da cidade de Sorocaba para os benefícios nos serviços públicos? Se a senhora está atenta a esses aspectos, se eles estão em consonância com aquilo que a senhora está se comprometendo a fazer na sua gestão. Doutora, a sua pergunta é extremamente pertinente. E eu, como técnica que sou, sempre fui, enquanto delegada de polícia, muito organizada nas ações que tínhamos que ter dentro de, sempre pensando na consecução da ação dentro do prazo e com eficiência e com responsabilidade. Nós temos um orçamento, a lei orçamentária de 2021 de Sorocaba, ela é da ordem de 3 bilhões e 69 milhões. Então, todas as ações que
tal candidato ou candidata se propõe a fazer, elas têm que estar amoldadas a esse orçamento. O dinheiro a gente não cria. Às vezes as pessoas leigas ou sem instrução, elas acham que a prefeitura cria dinheiro, fabrica dinheiro. Não. O dinheiro vem da arrecadação, o dinheiro vem das transferências diretas e indiretas do governo federal e estadual, o dinheiro vem das emendas, certo? Não existe lucro na prefeitura, não existe dinheiro que vem do nada, ele vem dessas fontes, certo? Não tem como o poder público, a prefeitura, o governo do estado investir e ter o retorno de juros, correção monetária. Você não tem. Então, o dinheiro que você tem é isso, 3 bilhões e 69 milhões. É essa a estimativa, né? Esse orçamento para 2021. Nós temos, veja, o que é o orçamento? É uma estimativa de receita. A gente imagina que vai entrar isso de acordo com toda a programação feita pela Secretaria da Fazenda e demais órgãos. Estima-se a receita e fixa-se a despesa. O nosso orçamento, com a despesa fixada, é de 3 bilhões e 69 milhões. Então, não adianta falar que eu vou criar isso ou aquilo, se não se amolda ao orçamento. Por exemplo, para a Secretaria de Educação, o orçamento para 2021 é de 593 milhões. Vou falar as principais do ponto de vista de gastos. A Secretaria de Saúde, 544 milhões. Secretaria de Mobilidade, quando a gente fala de transporte, 248 milhões. Então, quaisquer ações que eu me proponha, fulano se proponha, ou Beltrano se proponha a fazer, tem que se amoldar a isso aqui. As minhas ações, todas, posso garantir, até porque eu participei ativamente das discussões do orçamento, embora não seja economista nem contadora, sempre conversava, ao longo de agosto e julho, nós conversamos constantemente sobre o orçamento. Lembrando que o orçamento do ano que vem, ele de 2021, que é de 3 bilhões e 69 milhões, ele decorre dos impactos que tivemos esse ano no mundo globalizado, quando a pandemia causou uma queda de PIB global inimaginável. O nosso PIB, o PIB do Brasil, que era para subir 2,2% em 2020, ele chegou a ter uma projeção de queda de 12%, 12%. Nós tínhamos uma previsão de frustração de receita em torno de 380 milhões em Sorocaba. O que nós fizemos? Nós corremos e nos organizamos e, com medidas rápidas, respostas rápidas, responsáveis e técnicas, nós fizemos o contingenciamento de despesas da ordem de 280 milhões. Suprimimos contratos, rescindimos contratos, repactuamos dívidas públicas. Foi a forma que nós, de forma responsável, conseguimos minimizar os impactos negativos no orçamento e nas finanças. Com isso, lógico, medidas impopulares foram tomadas? Sim, pode até ter sido. Muitos reclamaram, mas era necessário para a gente organizar as nossas contas. Certo. Candidata, ainda falando um pouco da questão orçamentária e da LDO, queria tratar a respeito da cultura agora. Houve uma polêmica bastante grande aqui por conta da proposta da LDO 2021, onde teve aquela redução brutal do orçamento da cultura. Posteriormente, houve algumas revisões, o valor foi alterado, mas mesmo assim ainda há um déficit, em especial se comparado ao atual ano. Então eu tenho duas perguntas. A primeira é como fazer uma gestão cultural em Sorocaba no próximo ano com um orçamento tão baixo, e a segunda é se a senhora vê possibilidade de fazer captação do setor privado para a cultura nos moldes como é feito em âmbito federal e estadual. Perfeito, doutor Bruno. O orçamento para a cultura previsto, que foi encaminhado para a Câmara Municipal, era de 9.624.000. De fato, restava pouco, tirando a parte de despesas com o pessoal e estruturação da própria administração, da própria secretaria, restaria uma quantidade muito pequena para investimento.
agora encaminhamos uma emenda para que possamos, dentro do orçamento, fazer a emenda na área de cultura. Então, de 9.624 vai para 10.400.000. É pouco? É pouco, de fato. Mas não adianta a gente trabalhar com hipóteses, nós trabalhamos com a realidade orçamentário-financeira. Essa realidade não significa que o orçamento está engessado em termos de investimento. Vamos que, embora o orçamento previsto para a despesa seja 3.069.000.000, nós consigamos, a partir desse reaquecimento da economia, dessa retomada de maiores investimentos na nossa cidade, por parte de empresas, de comércio, nós consigamos melhorar esse orçamento, melhorar a arrecadação. Lógico que daí a gente vai remanejar para ações nas secretarias que hoje receberam um orçamento menor, né? Dentre as quais, isso é muito importante, na área de cultura, fazer parcerias, fomentar incentivos com órgãos não só estaduais, como a própria parceria privada, para a gente poder trazer recurso e ter a área cultural fomentada. Já falamos bastante hoje sobre orçamento e como as limitações no orçamento podem dificultar a execução de direitos fundamentais, como a gente até citou bastante a saúde hoje. Mas um outro direito fundamental que está umbilicalmente vinculado à saúde é o abastecimento regular de água e o saneamento básico. Em seu plano de governo, a senhora informou que garantirá abastecimento regular de água em toda a cidade 24 horas. Só que, infelizmente, essa não é uma realidade experimentada pelo povo sorocabano em algumas regiões. Em agosto desse ano, foi amplamente noticiado que a Zona Norte e a Zona Oeste sofreu com falta d'água. Então, nós gostaríamos de saber como a senhora pretende resolver esse problema. Bem, em agosto desse ano, assim como no ano passado, de julho a setembro, nós tivemos uma estiagem muito grande. De julho a setembro do ano passado, nós tivemos uma diminuição no índice pluviométrico absurda, não vivenciada há muitos anos em Sorocaba. Então, foi feito de forma inteligente e técnica pelo SAI o rodízio para distribuição, fornecimento de água, de forma que nenhum bairro ficou sem água, porque houve esse reequacionamento em determinados horários, havia a suspensão do fornecimento de água e as pessoas foram amplamente cientificadas através das redes sociais, da mídia, para se adequarem àquela realidade do rodízio no abastecimento. Em agosto, novamente, nós estávamos esse ano, em agosto desse ano, num período de estiagem, então o SAI deliberou por fazer o rodízio para não precarizar a cidade como um todo, então foi feito o rodízio no abastecimento. De fato, a questão hídrica é algo que a gente deve ter um olhar sensível, de forma que teremos parcerias da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, para que a gente esteja atento à questão das nascentes, dos aquíferos. O SAI estará diretamente atuando nessa questão da preservação de nascentes, aquíferos e também com relação às perdas hídricas. É algo que temos um programa permanente e ele vai ser fomentado. Mas, acima de tudo, gente, o mais importante, e teremos já em final de novembro ou começo de dezembro, doutor, desse ano, é o funcionamento da estação de tratamento de água, a ETA do Vitória Régia. Esse é um modelo auspicioso, desenvolvimentista para captação de água do Rio Sorocaba, direto do Rio Sorocaba, tratamento mediante um sistema moderníssimo de ozônio. A água será tratada e distribuída principalmente para a Zona Norte. Então, a Zona Norte hoje, que é carente na distribuição de água, que vez ou outra passa por dificuldades, vez ou outra não, passa sempre por dificuldades
no abastecimento, porque até então nós não tínhamos essa rede de abastecimento adequada, agora teremos. Veja que a ETA do Vitória Régia, que será inaugurada no final do ano, e que eu lancei a pedra fundamental em setembro de 2017, quando eu estava prefeita, na ocasião da primeira cassação do prefeito, nós lançamos em 2017, estamos concluindo agora. É um projeto gigantesco, mas que vai garantir uma, se não autossuficiência, mas uma diminuição significativa de Sorocaba da dependência da represa de Tupararanga, que é hoje o maior manancial que a gente tem. Então, veja, nós teremos água direto captada do Rio Sorocaba, tratada, que vai garantir 70% de todo o abastecimento da Zona Norte. E é um momento que, para Sorocaba, há muitos anos não vivíamos isso. Um momento de reforço na distribuição e produção de água. É de grande notoriedade dos munícipes o aumento do número de moradores de ruas na cidade. Qual a opinião da senhora? Qual a melhor forma de ser tratado esse aumento dos moradores de rua? Doutora, eu vou falar o que nós identificamos, diagnosticamos, e eu já determinei à Secretaria de Cidadania que adote as providências no sentido de encaminhamento desse relatório que obtivemos semana passada com relação às pessoas em situação de rua. A questão de 8 meses, a gente observou o aumento dessas pessoas em Sorocaba, na área central, adjacências da Dom Aguirre, em determinados bairros. E isso se dá não só, evidentemente, pela situação de vulnerabilidade econômico-social das pessoas, dos munícipes, mas vejam, 70% dessas pessoas em situação de rua são egressas de outros municípios, vêm de outros municípios. E hoje, na realidade, desde o final do ano passado, nós temos um centro de triagem, onde essas pessoas chegam, é feita a abordagem social pela Secretaria de Cidadania, e daí se faz uma investigação. 70% é de fora, e agora, infelizmente, detectamos, temos um relatório nesse sentido, que muitas prefeituras do entorno estão propiciando passagem para essas pessoas, para que elas saiam dos municípios de origem ou de trecho, que são trecheiras, e venham para Sorocaba, esvaziando a obrigação daquela prefeitura ou daquela localidade e jogando a responsabilidade para Sorocaba. Então, essa é uma das razões pelas quais aumentou muito esse número de pessoas em situação de rua. A Secretaria de Cidadania está fazendo a abordagem social, está fazendo o encaminhamento, nós estamos verificando também com ações integradas à Secretaria de Cidadania, Secretaria de Segurança, GCM e Obras, essas pessoas, se elas não têm nenhum mandado judicial pendente, se não tem uma situação que, inclusive, justifique o cumprimento do mandado, porque, infelizmente, muitos têm situações criminais pendentes. E também o encaminhamento para os órgãos assistenciais. Candidata, aproveitando a pergunta e ainda nessa área social, há um outro aspecto que tem nos assombrado, e especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado isso por meio da Comissão de Direitos Humanos, que é a situação dos refugiados em Sorocaba, situação de imigrantes ilegais, especialmente os haitianos, que estão alocados ali na região do Éden, do Cajuru, muitos deles trabalhando na construção civil sem nenhuma garantia de direitos e muitos em condições análogas a escravo. Essa é uma situação que nos preocupa sob todas as perspectivas, mas, sobretudo, por conta dos direitos humanos. E essas pessoas sequer têm documentação para que tenham direitos reconhecidos aqui na cidade de Sorocaba. É verdade, como a senhora bem pontuou, que Sorocaba, por ser um polo industrial, uma das cidades com o maior IDH do país, maior PIB do Brasil, sede de região metropolitana, é uma cidade interessante, inclusive para ter essa prática das cidades vizinhas de depositar aqui aqueles seus munícipes. Mas também vivenciamos essa situação dos imigrantes, que é bastante cruel e que, a nosso sentir, viola aí todas as garantias mínimas relacionadas aos direitos humanos. A Prefeitura está atenta a isso, senhora eleita.
Qual é a política pública que a senhora pretende desenvolver para atender essas pessoas? Doutor Márcio, olha que interessante. Há 3 semanas atrás, eu estive conversando com um grupo de haitianos. Uma delas era a Esmeralda, não me esqueço o nome dela. E ela está no Brasil há 2 anos e fala fluentemente o português. E ela reclamando das condições do desemprego, da falta de oportunidades e a situação da falta de regularidade documental, que eles precisam ter a documentação, os documentos mínimos para que possam se engajar no mercado de trabalho. E eu conversando com a Esmeralda, para ver como é importante a gente estar no chão de fábrica, estar com a comunidade, ir nos bairros, que daí eu vou até chegar nessa questão de ir nos bairros. Muitos vão falar, olha, nunca esteve aqui, está aparecendo aqui agora. Né? A prefeita nunca saiu do gabinete, o prefeito nunca saiu do gabinete. Evidentemente, em 1 ano, diante da crise que nós passamos, eu não tive oportunidade de fazer o que eu gosto, que é estar diretamente com o público, que é o que eu sempre fiz enquanto delegado. Não ficava só em gabinete, eu tinha um contato diário com o público, o tempo inteiro, até porque estava em delegacias da mulher, delegacia do idoso, que prestavam atendimento acima da polícia judiciária, também tínhamos um viés social. Então, conversando com a Esmeralda, nós entendemos que é um momento mais do que propício para que no ano que vem a gente traga as comunidades para fazer um trabalho, não é fazer que vai fazer, é fazer. Organizar uma integração, um projeto que traga à comunidade haitiana educação, possibilite que eles tenham conhecimento da língua, que a gente possa fazer um intercâmbio nos CEJAs, né, que é a Escola de Jovens Adultos, e eles possam ensinar a língua pátria. Eles falam inglês, francês e tem a outra língua que eles falam, que é um dialeto próprio, me esqueci. Então, eles vão passar para a gente vai passar para eles nos CEJAs, eles terão qualificação educacional e, através da SEDETUR, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Cidadania e da Secretaria de Educação, nós estaremos engajando num projeto de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Podemos, inclusive, fazer a parceria que eu pretendo com o SEBRAE. Candidata, a gente está chegando ao final, temos mais 5 minutos para a gente encaminhar para o final, um pouco menos. Mais uma vez, em nome da OAB Sorocaba, eu agradeço a sua disponibilidade, o seu compromisso em fortalecer a democracia, em discutir política e falar sobre eleição. Tenho dito sempre que, inquirido, que nós vivemos na cidade, repetindo o que o ex-governador Franco Montoro disse no passado, que nós vivemos na cidade, não no Estado e na União. Portanto, é importantíssimo que nós façamos o debate na campanha eleitoral municipal, que é a que atinge diretamente a nossa realidade. Portanto, eu cumprimento a senhora pela campanha, pela disponibilidade, toda a sua equipe, o candidato a vice-prefeito, Roberto, que está aqui comparecendo, toda a sua assessoria. E, senhora, por favor, nesses minutos finais, faça as suas considerações finais, peça o seu voto para a gente caminhar para o final. Obrigado, viu? Doutor Márcio Leme, presidente da OAB, é uma oportunidade ímpar e muito propícia a gente estar aqui, não só eu como os outros candidatos, é o exercício da democracia, é a forma de levar à população o programa de governo da gente, de forma clara, né, podendo debater, esmiuçar, que em outras oportunidades a gente não tem. Como eu estava falando com o senhor, com o doutor Bruno, esse momento de interação com a população, a partir de uma entidade de credibilidade como a OAB, veja, a OAB, junto com o Corpo de Bombeiros, são as instituições de maior credibilidade no Brasil. Né? E faço parte de pertencer à área do direito, né? Embora não advogada militante, mas quem sabe um dia, né? E digo a vocês que nós, Prefeitura, queremos a OAB como parceiros, nos ajudando a pensar políticas públicas, a pensar ações para melhorar cada vez mais a gestão municipal.
E, como eu disse, quero agradecer aqui, me desculpe a falha, a indelicadeza, quero agradecer Roberto Freitas, que foi presidente do Parque Tecnológico, nosso candidato a vice-prefeito, pessoa que agrega muito, podem ter certeza, de conhecimento profundo na área de economia, de empreendedorismo. Então, nós temos uma equipe, gente, uma equipe muito boa, uma equipe que parte da premissa que, para administrar bem, você tem que ter conhecimento sedimentado, como eu tenho, porque em um ano, apesar das dificuldades, eu consegui manter Sorocaba como uma das cidades de maior desenvolvimento social e econômico durante a pandemia. Vejam que Sorocaba é a cidade que tem a menor taxa de letalidade dentre cidades do mesmo porte, doutor. Sorocaba conseguiu aumentar em torno de 3 mil empregos com carteira assinada, isso segundo dados do CAGED, nos últimos 3 meses. Outras cidades não tiveram, do mesmo porte, não tiveram essa oportunidade. Por que hoje Sorocaba está crescendo? Porque o mercado, investidores, empreendedores, comerciantes e toda a estrutura externa corporis de Sorocaba, vejam, as pessoas estão acreditando que Sorocaba tem hoje uma administração sólida, tem hoje uma perspectiva de futuro desenvolvimentista e progressista, porque estamos vivenciando um momento em que a zeladoria, hoje em Sorocaba, veja as vias públicas, sinalização de trânsito, praças, ela melhorou muito diante das melhorias que fizemos. Nós fizemos o patrulhamento e nivelamento de vias públicas que há muitos anos estavam esquecidas, vias de terra foram patroladas e tiveram a fresa, que é aquela camada asfáltica mais simples. Enfim, o que eu peço a vocês? Peço que analisem a nossa gestão, a nossa vida pregressa enquanto profissional do direito, enquanto delegada, tudo o que fizemos e o que podemos ainda fazer por Sorocaba. Peço o voto de vocês, o voto para uma equipe que forte e unida quer crescer. Muito obrigada. Em nome da OAB, novamente eu agradeço a presença da candidata Jaqueline. E para quem está nos assistindo, faremos mais uma pausa e voltaremos com o último debate do dia.